povo lindo do Clube do Livro, eu sou a Gabriela e hoje a gente tá aqui para mais um papo do dia para falar de mais uma série que tá aí bombando na Netflix e ela tem dado assim um bafafá bem grande aí na internet, mas aí a gente vai tentar entender assim o que tá acontecendo por cima, porque o que eu quero focar aqui mesmo é o enredo, que é o que o canal foca, tá bom? Então vamos lá. Round 6, né? 6 Rounds. É uma série aí deste ano, de 2021, que tá bombando na Netflix. Ultrapassou aí todas as séries e tá... A produção tá incrível, realmente é uma série que tá muito boa. E ela realmente tá com uma produção muito boa, com os efeitos muito bons, né? Ela tem 9 episódios de, em média, 50 minutos, mas tem um episódio que tem 30 e poucos, de um que tem 1 hora e alguma coisa, né? Mas a média de tempo aí dos episódios é 50 minutos. E ela só tem uma temporada. E não tem previsão de uma segunda temporada, tá? E a classificação dessa série é 16 anos. E você, o que você faria por dinheiro? Até onde você iria? Eu não sei se eu iria tão longe assim não, tá, gente? Eu sou meio medrosa. Então vamos lá. Eu vou, como sempre, com a minha colinha na mão, falar sobre a série. Temos aí como, digamos, o principal da série, o Ji-hoon. O Ji-hoon, ele é um participante aí endividado, como todos os outros 456 participantes, tá? E ele participa desse jogo misterioso na esperança de ganhar dinheiro fácil, tá? Mas já na primeira rodada, uma verdadeira cena de horror acontece. Essas 456 pessoas são convidadas sem saber no que estão se metendo, a participar de uma competição para sair bilionários. O problema é que somente um ganha, enquanto os outros não saem da experiência vivos. O experimento é uma competição que contém 6 rodadas. Em cada rodada é uma brincadeira infantil diferente. Os perdedores saem dali eliminados, literalmente, né? Então, essa série, ela roda assim bem no quesito sobrevivência, tá? Você tem que sobreviver, você tem que sobreviver. E ela ali, ela explora uma questão de que tipo de humano você é, tá? Ela explora aquele que tipo de humano você é, o que você faz, quem é você? Você é humano trapaceiro, você é humano sincero? A série ali explora muito qual que é a sua natureza humana, né? O Jun, por exemplo, né, ele era aquele, apesar dele ser aquele humano, aquele adulto, aliás, humano não, desculpa, aquele adulto velho que depende da mãe pra comprar até o presente de aniversário da filha e que trabalha, que não tem dinheiro pra nada, trabalho ruim e tal, e que aposta todo o dinheiro do presente da filha e que parece ser um ser humano ruim. Na verdade, ele não é um ser humano ruim, ele ajuda os outros, mesmo a própria vida ali tendo o seu risco, né? Ele demonstra ser um ser humano bom, um ser humano que não trapaceia, enfim. Enquanto outros ali são uma índole mais feroz e tudo mais. Ela ali explora bem a natureza de cada um que tá ali naquele jogo. E a série, ela é coreana, sul-coreana. E a gente vê ali algumas coisas que a gente pode falar assim, nossa, mas que coisa babaca, né? Mas temos uns tópicos ali que realmente a Coreia ainda tá aparentemente ele dando uma caminhada. Por exemplo, a gente vê alguns pontos de machismo, de sexismo ali na, na, na série. E na Coreia, aparentemente, né, eu não vivo na Coreia, eu nunca viajei pra Coreia,
Eu acompanho algumas séries coreanas, alguns dramas coreanos, né? Algumas pequenas coisas, não só da Coreia, como, né, da Ásia. E eu reparo que tem esse negócio mesmo, de que tem o que é do homem, o que é da mulher, né, e tudo mais. E ainda na Ásia tem um problema maior, não que aqui a gente não tenha, não que em outras partes do mundo não tenha, mas que na Ásia ainda é um pouco mais acentuado, né? E você vê em certas partes da série eles falam: não, isso é jogo de menina, isso é jogo de menino. E, e as meninas na Coreia, desde cedo, elas são programadas para serem mocinhas de família, enquanto os meninos são programados para serem meninos que vão atrás do dinheiro, serem empreendedores, serem provedores e tudo mais. Posso estar falando besteira? Posso, mas é aquilo que eu digo, né? Eu não viajei para Coreia, eu não sou coreana, nem nada disso. O que eu tenho é o que eu acompanho da Ásia, da Coreia, que são dramas e essas coisas, mas é o que eu tenho contato, né? Mas a gente vê isso mesmo e é um ponto que a série também tá mostrando ali. Uma coisa que me surpreendeu foi cenas de sexo na série. Que é uma coisa que, se você vê uma pesquisa rápida, você vê que os coreanos eles falam que isso é uma coisa que não aparece numa, numa novela e tal. Talvez essa série não tenha sido uma série que apareceu. Pode ser uma série que apareceu num horário mais tarde, né? Alguma coisa assim. Eu não sei comentar sobre isso, mas me surpreendeu ter tido essa cena, sendo que eu nunca tinha visto uma cena tão explícita num drama coreano, tá? Isso é uma opinião minha, comparando a muitas coisas coreanas que eu já assisti, tá? Não são tantas assim, né? Tem muita gente que assistiu mais que eu, porém, eu já assisti um bocadinho e eu nunca tinha visto alguma coisa assim, me surpreendi. Não que deixou melhor ou pior, só foi uma coisa que eu não tava, assim, imaginando que eu veria por ser coreano, tá? Porque é uma coisa que eu nunca tinha visto. E eu já vi coreanos falando que isso não é uma coisa comum de passar na TV coreana. Essa série, né, como eu já falei, ela trabalha muito ali o caráter dos personagens. E eu não sei vocês aí do outro lado da tela, mas eu fiquei com muita raiva de alguns personagens por eles serem quem eles são, e também fiquei com muita raiva de alguns personagens terem morrido. Fiquei com muita raiva do prêmio ter sido para uma pessoa só. Por que, que só uma pessoa pode sobreviver? Por que, que mais de uma pessoa não poderia chegar ao final? Sabe? Eu fiquei realmente, assim, muito brava de só um ter chegado ao final. Aquela moça que eu esqueci o nome dela, eu devia ter anotado o nome da personagem, da batedora de carteira. Aquela menina tava querendo que ela chegasse no final, né? Não só ela, mas o fato da série ter sido assim tão devastadora como ela foi, assim, às vezes deixa a gente com aquela sensação de por quê? Mas por quê, né? E isso é muito pelo caráter dos personagens, na minha opinião. Porque os que são de caráter duvidoso, de caráter ruim, você quer que morrem, né? Você fica com raiva deles, você quer eliminá-los. E os que são de caráter bons ou, né, que você vê que estão ali, que estão dispostos a ajudar, que tem toda uma história, que você simpatiza, você quer que vá pra frente e não vai, então explora muito a história ali. E eu me perdi no que eu tava falando. Enfim, em cada jogo, né? No primeiro nem foi tanto o caráter, né? Que o primeiro foi 1, 2, 3, né? Batatinha frita 1, 2, 3. Que foi aquela máquina que ele roubou, né? Aquela boneca. Que tá até rodando na internet. Quem é a Annabelle perto dela? Annabelle. Não teve tanto jogo de caráter, né? Era só sensor de movimento. Mas, por exemplo, o segundo jogo foi. O segundo jogo foi do açúcar, né? Que você tinha que destacar a imagem.
Aquele, por exemplo, nos mostrou o caráter de cada um, né? Apesar de o jogo não ser necessário você ter caráter, porque hora nenhuma falou que você precisava seguir a regra X, ele só falou que você precisava destacar a imagem inteira, né? A terceira, o terceiro jogo foi o Cabo de Guerra. Então, você vê ali que o caráter das pessoas de escolher com quem, né, você pegar ali uma pessoa que tá burlando o jogo, sabendo qual jogo vai ser, escolhendo certos tipos de jogadores, certos tipos só homens e tudo mais. Mesmo não sabendo qual é o tipo de jogo, vai ser só escolhendo homens, porque pode ser que precise de força, pode ser disso, pode ser daquilo. Machismo, sexismo e blá blá, como já disse, né? No jogo, no terceiro jogo, ficou bem evidente. O quarto jogo, que foi a bolinha de gude ali também, eu ri um pouco da cara do povo que voltou, porque apesar de eu ter ficado bem chocada no fato de as duplas que se escolheram ter que jogar um contra o outro ali, né? Foi uma coisa meio chocante, mas os que voltaram viram aquela mulher que ficou. Eu achei que ela seria eliminada e ela não foi, né? Ninguém quis escolher ela, apesar dela ser bem chata. Então, enfim. Né? E o quinto, gente, o quinto foi o que mais, assim, pegou o mau caratismo das pessoas, sabe? De pegar. É claro que ninguém quer morrer, é óbvio. Nem compara a questão, mas você matar, né? Você pega. As pessoas pegavam e jogavam as outras para quebrar o vidro, então matavam as outras pessoas. Enfim, o caráter das pessoas ali foram bem, bem evidentes. E o caráter delas aí também são explicadas com as mortes entre os jogos, né? Quando eles descobriram que quando alguém era morto e não tinha nenhuma punição e o prêmio ainda se acumulava, foi um vendaval. Eles toda noite eles queriam criar guerra para matar as pessoas e eles não pensavam que isso poderia prejudicar os jogos futuros. Não prejudicou porque planejaram tudo isso, mas e se não tivessem planejado propositalmente a morte das pessoas, né? Então, assim, carnificina total essa série. E eu acho que foi por isso que ela foi tão genial, porque. Sei lá. Acho que eu já tô falando até besteira. Coisas inexplicadas, vamos lá. A parte que eu queria mais falar, né? Essa série teve muita ponta solta, né? Por exemplo, vamos falar algumas aqui. Por exemplo, o investigador que invadiu a ilha e tava tentando mandar ali as provas. A gente não sabe se ele conseguiu mandar, se ele não conseguiu mandar, se ele morreu mesmo, se ele não morreu. Ficou ali inexplicado. O Ji-un indo visitar a filha dele e em vez dele embarcar, ele voltou assim com aquela cara de eu vou evitar isso, eu vou parar isso, eu vou destruir tudo. E a série acabando, o irmão do investigador estando ali na frente de tudo. Quando, sinceramente, quando aquele senhor velho, o velhinho, né, o anfitrião, ele tava naquele leito de morte, conversando com o Ji-un, eu achei que ele queria deixar tudo pro Ji-un. Sinceramente, eu achei que ele ia colocar o Ji-un ali como seu herdeiro, alguma coisa assim. Porque foi muito bizarro. E quem vai herdar ali, herdar, quando eu falo herdar, né, é tomar o lugar dele ali na situação toda, porque aquilo, você acha que vai ter fim? Aquilo não vai ter fim, obviamente. E aquilo também ficou inexplicado com a morte dele, o que vai acontecer. E entre outras muitas coisas, ficou tudo muito inexplicado pra uma série que não vai ter. Bom, não digo que não terá segunda temporada, mas o que acontece? Essa série ela não foi planejada uma segunda temporada. Porque séries coreanas não têm a cultura de ter segundas e terceiras e quintas e próximas temporadas. O próprio diretor falou, não tem, não foi planejado. E aí,
De ontem pra hoje, né, que agora eu tô gravando esse vídeo, é dia 6. Acho que hoje é dia 6. Não, eu acho que hoje é dia 6 que eu tô gravando esse vídeo. Eu já vi umas notícias que a Netflix está tentando viabilizar uma segunda temporada porque fez muito sucesso, os fãs estão cobrando, né? Porque fez muito sucesso a história, ficou muita ponta solta e tudo mais. Parece que tá tendo um problema aí também com algumas polêmicas aí também, aí tá tendo que editar o que tá no catálogo. Tá tendo uma confusãozinha aí que eu ainda não pesquisei, porque eu fico recebendo algumas notificações de notícias aí no telefone, eu só olhei as chamadas. Mas alguma coisa aí tá acontecendo. Mas é uma série que vale a pena assistir. Ela é muito boa. Eu recomendo, mas só se você tiver 16 aninhos ou mais, né? Porque ela tem muita violência, sexo, né? E tudo de ruim, de errado que existe, mas ela é muito boa. É muito contraditório, né? Bom, essa série, né? Além de tudo isso que eu já falei, ela tira muita individualidade da pessoa, né? Ela tem os uniformes, como se fossem assim, crianças de um lado e soldados do outro, robôs do outro. Então a gente tem as crianças uniformizadas na escola, com roupinhas de educação física, que lá na Ásia, né? Eu ia falar Coreia, mas na Ásia em geral aparenta ser o mesmo estilo de uniforme. É daquela forma que nem os competidores estão vestidos. E ali tira a individualidade dos jogadores. Eu acho que aquilo é pra, assim, deixá-los mais. Fazer com que eles esqueçam que eles são indivíduos, que eles esqueçam que eles são pessoas, que eles são humanos, deixá-los mais animalescos. Por quê? Se eles não são indivíduos, eles não são valiosos, eles não são lembrados, eles não são importantes, eles também não são punidos. Então eles podem matar, eles não vão ser prejudicados. Enquanto os trabalhadores dali, gente, isso é opinião minha, tá? Enquanto os trabalhadores dali é mais ou menos o mesmo esquema, porque tem a hierarquia, né? Temos ali todos com a mesma roupa, porém, temos a hierarquia do círculo, do triângulo e do quadrado. O triângulo vem acima do círculo e o quadrado vem acima do triângulo e do círculo. Então, um só pode falar se o outro permitir, se o seu superior permitir. Então, quer dizer, o círculo fica calado quase que o tempo todo, né? E ele tinha tempo para comer, tinha tempo para falar, tinha tempo para respirar, tinha tempo para dormir. Só podia fazer as coisas se tivesse permissão. Não eram identificados por nome, nem os trabalhadores, nem os competidores. Então, eles não eram indivíduos, eles não eram pessoas. Eles eram um número num sistema de uma experiência animalesca, tá? Eles eram brinquedos para quem? Para a aposta de quem tinha dinheiro, de quem tinha poder. Por quê? Essa pessoa que tem poder, elas não se contentam com as coisas que os meros mortais, que os meros pobres têm, né? O Dion, ele não apostava em cavalo, que diga-se de passagem, eu não sou muito fã, colocar os animaizinhos para fazer essas coisas, mas enfim. O Dion não apostava em cavalo, o ricão lá não se contentava em apostar em cavalo porque era chato. Queria o quê? Apostar em qual humano ferrado morreu e ia sobreviver, entendeu? Então, era simplesmente um jogo de poder em que a individualidade não existia e eram só dadinhos girando ali para ver qual número entre todos aqueles ali iam sobressair. É uma série incrível. E eu falei. Não devo ter falado nada, mas assim, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa série. Se eu esqueci de comentar alguma coisa, se eu comentei alguma coisa que tá errada, se você acha que tem alguma coisa aí que ficou estranha, que você percebeu que ficou assim, uma pontinha aqui, uma pontinha ali. Afinal de contas, esse canal é para debater sobre o conteúdo
do livro, série ou filme. Então, vamos conversar aqui nos comentários. Não esqueça de curtir este vídeo, esta playlist, este canal, se inscrever e ver aqui os vídeos e playlists que estão aparecendo aqui. Um beijo para você, eu vou ficando por aqui e eu fui.